Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu quero ler no livro de Josué. Josué capítulo 14, versículo 7. Diz assim: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu trouxe a resposta, como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, e em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos agora passou desde aquele tempo que o Senhor falou essas palavras a Moisés, estando ainda Israel no deserto. E agora eis que já sou de 85 anos de idade, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor me disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe Hebrom em herança. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala de um servo, um valente chamado Calebe. Calebe, ele foi um dos dois do povo que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Só Josué e Calebe entrou. Dos que tinham mais de 20 anos de idade, daquela geração, ninguém entrou. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Mas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Por quê? Porque confiaram em Deus. Então, essa passagem aqui, Calebe faz uma lembrança. Ele lembra de uma promessa que Deus tinha prometido a ele. Por quê? Vou fazer uma contextualização para os irmãos. O povo de Israel estava escravo no Egito. Aproximadamente 430 anos de escravidão no Egito o povo de Israel passou. O Senhor Deus levanta Moisés para ser o seu libertador, para libertar aquele povo do Egito. Então ali tem as 10 pragas. O povo sai do Egito, chega à beira do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, eles passam pelo Mar Vermelho, o Egito fica para trás. E agora eles têm o quê? Eles têm uma caminhada em direção à terra prometida, a terra que Deus prometeu a eles. Só que antes de entrar, Moisés chama 12 homens, 12 espias, e Calebe era um desses 12. E mandou eles espiar a terra, para ver como é que a terra era, a sua agricultura, os seus soldados que estavam ali, os seus cavaleiros, para ver como é que era a terra, para ter informações. Até informações também, informações de guerra também, porque naquela época era assim. Então eles foram, trouxeram até algumas frutas para o povo ver como que era, como que a terra era boa e tal. E eles foram. E quando eles voltaram, os 12 voltaram, 10 daqueles 12 voltaram desanimados. É o que diz aqui no versículo 8. Josué 14, versículo 8 diz assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Por quê? Eles fizeram derreter o coração do povo. Porque quando eles foram espiar a terra, eles olharam para a dificuldade que seria em tomar aquela terra. Por quê?
Porque eles olharam, aqueles 10, provavelmente olharam para eles pensavam, nós, até pouco tempo atrás, estávamos como escravos no Egito. E aquele povo, a palavra diz, que aquela terra que eles foram espiar, era uma terra de gigantes. Era terra de cidades fortes, com muros altos, soldados, exércitos preparados para a guerra a qualquer momento. Então eles falaram tudo, quando eles chegaram, eles falaram isso tudo ao povo. Então isso fez desanimar o povo. O povo falou, poxa, se é assim nós nunca vamos conseguir, porque nós aqui, quem somos nós? Mas eles tinham esquecido do que Deus fez com eles no Egito. O que Deus tinha operado no Egito para tirar eles de lá. Eles já tinham esquecido de tudo aquilo. Mas Caleb foi diferente. Ele não confiou nele mesmo e nem nos que estavam com ele mesmo, os homens, né, que eram fracos diante daquela situação. Mas ele sabia no Deus em que ele cria. Ele lembrou do que Deus tinha operado no Egito, que tirou eles com mão forte. Ele lembrou dos sinais que Deus mandou no Egito. Ele lembrou do Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem com pés enxutos. Então, quando ele traz a palavra de ânimo diferente daqueles 10, o Senhor revela, o Senhor Deus manda Moisés falar com ele, olha, você vai pisar na terra, você vai ter a sua semente lá, você vai herdar aquela terra, e a sua semente também, a sua geração também, os seus filhos, os seus netos também vão herdar, porque tu perseverou, tu confiou em Deus, tu não ficou desanimado e nem desanimou o povo. A tua atitude agradou a Deus. Então, esse momento foi um juramento que Deus tinha feito a Caleb. Então, passa 45 anos de muitas guerras, muitas batalhas, porque não foi fácil. Não foi fácil. Desde o momento que eles estavam no deserto até chegar à terra prometida, passou mais ou menos 40 anos. E chega este momento aqui, em que Caleb lembra, olha, naquele dia lá, Deus me prometeu, e agora chegou a hora de eu herdar a terra. Então, eu quero que você cumpra essa promessa que o Senhor fez a mim através de Moisés. Aí ele fala, no versículo 11, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, o qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar, ou seja, em momento nenhum ele ficou desanimado. Em momento nenhum ele duvidou da promessa de Deus. Passou 45 anos. 45 anos para a terra ficar totalmente conquistada. Então, haver a divisão da terra. O que estava acontecendo aqui. Então ele fala, ó, aquela terra que o Senhor falou comigo através de Moisés, que eu tinha pisado, ela será minha. Aí no versículo 13 fala assim, e Josué o abençoou e deu a Caleb Hebrom em herança. Hebrom é um monte. Josué estava olhando, Caleb queria o monte. O monte fala da presença do Senhor, ou até mesmo do céu. Mas o que isso tem a ver, né, com as nossas vidas? Meus irmãos, Caleb é um exemplo para nós nessa atitude que ele tomou. Porque em momento nenhum ele duvidou. Ele não sabia, ele não sabia em quanto tempo aquela promessa ia se cumprir. Depois ele fala, ó, passou 45 anos. Mas antes ele não sabia. Ele sabia de uma coisa, se foi Deus que falou, vai se cumprir. E por que ele ficou tão alegre quando ele voltou lá? Por que a atitude dele foi diferente das dos 10 que foram com ele? Porque
Ele fala aqui, ó, no versículo 7, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barnea espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia o meu coração. Os irmãos reparem que ele não consegue, ele não fala o que ele sentia. Ele falou que trouxe uma resposta como o coração dele sentia, mas ele não consegue explicar exatamente o que ele sentia. Sabe o que isso quer dizer? Quando Caleb foi àquela terra já era prometida ao povo de Israel por Deus. Aquela terra era do Senhor Deus. Então, ele sentiu uma alegria tão grande, porque ele era um servo do Senhor, ele estava em comunhão com o Senhor, que ele não conseguia explicar, ele só falava, ele só sabia de uma coisa, olha, vai ser nossa. Essa terra nós vamos conquistar e o Senhor vai nos abençoar e vai ser nossa. E ele volta alegre para dar essa notícia, que a terra era boa, que a terra tinha frutos maravilhosos, que a terra mandava leite e mel. O que isso quer dizer para nossas vidas? Quando o homem tem um verdadeiro encontro com Deus, ele sente algo que é inexplicável. Às vezes ele nem sabe explicar o que ele sente, mas ele entende uma coisa, olha, foi Deus. É Deus. É Deus que está aqui, é Deus que falou comigo. Foi Deus. Eu não sei explicar, mas foi Deus. Era isso que Caleb estava sentindo neste momento. E quando nós sentimos a presença do Senhor, nossa vida, durante o dia, até mesmo durante um culto, durante uma visita que fazemos ao irmão, nós sentimos o quê? Um pouquinho da eternidade de Deus. Josué aqui, quando ele pisou na terra, ele sentiu um pouquinho de como era a terra que Deus tinha prometido a ele. E Jesus nos prometeu uma terra, né? A Jerusalém celestial. Ele falou o quê? Lá em João 14, vou para o Pai, vou vos preparar moradas, para onde eu estiver, pode estejais também. Uma terra prometida. Porque a salvação, o Senhor nos salvou para nos levar para onde? Para o céu. Então, enquanto nós estamos aqui, neste mundo, que é símbolo do deserto, que diariamente temos lutas, né? Temos provações, temos que andar confiando no Senhor. Mas, enquanto nós estamos aqui, nós sentimos a presença do Senhor. Nós sentimos um pouquinho do que é a eternidade, quando o Senhor fala conosco. Quando você ouve um louvor e começa a chorar, que você não sabe explicar, não tem como parar, é o Espírito Santo te tocando. É um pouquinho da eternidade. Isso que ele sentiu. Aí ele fala, agora no versículo 12, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes cidades e fortes há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Meus irmãos, Caleb, ele queria os montes. O monte fala da eternidade de Deus. Alto, lugares altos. Nós buscamos todos os dias para estar próximo de Deus. Nós lutamos pelos montes. Quando Caleb fala, os anaquins estão ali. Anaquins eram gigantes daquela época. E aí ele fala, as cidades são fortificadas, as cidades fortes. As cidades daquela época tinha muros em volta, cercando a cidade. E era difícil ultrapassar, porque os muros eram grandes e largos. E tinha toda uma estratégia de guerra para nenhum inimigo invadir. Mas Caleb, confiando no Senhor, ele alcançou aquela terra. Meus irmãos, a eternidade do Senhor não é fácil alcançar. Todo dia é lutas,
gigantes que se levantam em nossas vidas para fazermos desistir, às vezes até nós mesmos, lutando contra o nosso próprio eu, que às vezes impede e ter uma comunhão a mais com o Senhor. Mas quando nós oramos, dobramos nossos joelhos, o Senhor nos ajuda. E foi o Senhor que ajudou esse povo aqui a conquistar toda aquela terra. Por diversas vezes, ou todas as vezes, o Senhor interferiu na batalha, dando vitória. Teve uma vez que o Senhor parou o sol e a lua. Teve vezes que o Senhor mandou bola de fogo. Teve vezes que, através do grito, o Senhor derrubou o muro daquela cidade de Jericó. O Senhor derrubou o muro de uma das cidades fortificadas daquela época, que eles tinham que passar, Jericó. Então, em todas as batalhas, Deus vai nos ajudar, para nós possuirmos a terra, a eternidade com Deus. Um dia, Jesus vai voltar. E é importante que estejamos perseverantes no Senhor, todos os dias, igual Caleb. Se passou 45 anos, ele fala que a força dele era a mesma, porque ele perseverou no Senhor. Então, de acordo com que nós vamos caminhando nesse deserto desse mundo, o Senhor vai nos ajudando dia por dia. Todo dia o Senhor vai nos dar um renovo. É só nós nos entregarmos a Ele completamente, confessarmos que somos fracos, porque realmente somos, mas o Senhor é a nossa força. Lá em Mateus 24, 13 fala assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai nos salvar. Ele já nos salvou do mundo, mas naquele dia, aqui, ó, aquele que perseverar até o fim. O fim, qual é o fim? O fim da igreja neste mundo é o dia do arrebatamento. O Senhor Jesus virá nas nuvens e nós subiremos com Ele para a eternidade de Deus. E naquele dia, se nós fizermos igual o Caleb aqui, que perseverou 45 anos, não duvidou da promessa do Senhor, e a força dele, depois aí, quando ele estava com 85, ele fala: minha força é a mesma, mas é a mesma por quê? Porque ele confiou no Senhor. Que possamos seguir esse exemplo também de Caleb e confiar no Senhor. Aí fala: e Josué o abençoou e deu Caleb Hebrom em herança. A nossa herança vai ser o quê? A eternidade com o Senhor, morar no céu com Jesus. Essa é a nossa herança. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos. A paz do Senhor.